Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 12. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus, o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, nos dê uns corações mais obedientes à Tua palavra, que a gente busque o Senhor em espírito e em verdade e que a gente coloque em prática, Pai, tudo que nós estamos aprendendo através de devocionais, Pai. Que o Senhor venha ser um conosco todos os dias, Pai. Paizinho, peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da Tua palavra. Em Teu nome eu agradeço. Amém. Gente, abre a Tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1, que fala assim: Então Samuel disse aos israelitas: Eu fiz o que me pediram. Dei a vocês um rei para governá-los. Agora vocês têm um rei que os guiará. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Fui o seu líder desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou eu. Se fiz alguma coisa errada, me acusem agora, na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. Por acaso tomei o boi ou o jumento de alguém? Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Se fiz alguma dessas coisas, eu devolverei o que tirei. O povo respondeu: O Senhor não nos enganou, nem nos perseguiu, e não tomou nada de nós. Samuel disse: O Senhor e o rei que ele escolheu são testemunhas de que vocês acharam que eu estou completamente inocente de qualquer acusação. Sim, o Senhor é testemunha, responderam eles. Somente até aqui. Do 1 ao 5. O que está acontecendo aqui? Aqui Samuel tinha acabado de dizer e nomear perante a nação ali de israelitas a posse de Saul. Então, Samuel ali tinha acabado de dizer para aquele povo que o pedido deles de ter um rei estava concretizado. Então, ele estava mostrando para aquele povo a integridade que ele foi servindo ao Senhor para com aquele povo. Entende? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso tudo aqui? Deus quer que a gente entenda que o que Ele espera de nós, o que Ele espera de cada filho. Aqui Samuel serviu ao Senhor com integridade, com verdade, com honestidade. Ele foi temente ao Senhor, ele foi obediente ao Senhor. Ele foi coerente com que ele andava na coerência com que Deus falava, ele servia. Os atos dele, o comportamento dele condizia com o que saía da sua boca. Entende? Então é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de cada filho. Que nós sejamos honestos, que nós sejamos uma pessoa que anda na honestidade, que anda na verdade, que seja íntegra, que tenha caráter, que seja temente a Ele e que o ame acima de todas as coisas. Por que Deus está tocando nessas características que Ele quer que cada filho seja? Porque Samuel, aqui na história, ele era representante do reino. Entende? Não é porque Samuel era o profeta que ele poderia fazer qualquer coisa. Justamente pelo fato de ser um profeta, ser um juiz, estar ali à frente do povo para ser um intermediador de Deus para aquele povo, ele precisava andar conforme Deus queria, conforme tinha que ser. Entende? Porque uma vez que você não anda conforme a palavra nos ensina, você está pecando contra o Senhor e contra si mesmo. Então você precisa andar na verdade, você precisa andar na honestidade, você precisa ser uma pessoa de caráter,
Você precisa ser uma pessoa que condiza, que o seu comportamento seja coerente com a fala que você diz. Deus não quer filhos de fachada. Deus não quer filhos que encenam. Deus não quer filhos que usem máscaras, que usem capas. Deus quer filhos verdadeiros. Entende? Não adianta você ir para uma denominação lá todo domingo, cultuar o Senhor, sair da denominação e voltar a ser a velha criatura que você era. Você está enganando a si mesmo. Você está enganando a Deus. Entende? Precisa haver em você uma disciplina em querer mudar. Entende? A nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza tende a ir para o pecado. Se a gente não lutar contra o pecado todos os dias, a gente se afasta dos caminhos do Senhor, sem a gente perceber. E como o inferno é astuto, ele vai minuciosamente te envolvendo. Quando você vê, você está longe. Quando você vê, você está no pecado. Entende? Então a gente precisa ter consciência que para Deus não existe diferença de tamanho de pecado. As pessoas atribuem o pecado a coisas graves. Elas atribuem o pecado a coisas grotescas. E deixa de achar que aquela conduta errada que está tendo não é pecado. Entende? Tudo é pecado praticamente, se você for olhar de um modo mais grosseiro, de um modo mais racional. Então o que você tem que fazer? Pedir a Deus perdão todos os dias, se redimir com o Senhor e ao mesmo tempo se vigiar. E querer andar na verdade, na honestidade, ser verdadeiro, ser íntegro, ter caráter. Entende? Isso é o mínimo que o ser humano pode fazer. Ter caráter e andar coerente com a palavra do Senhor. Então, todos os dias, existe uma guerra dentro de você. É a sua carne querendo fazer as suas vontades, as suas vaidades. E é o seu espírito querendo que você ande na verdade, na honestidade, sendo obediente e fiel ao Senhor. Então, a sua luta diária é consigo mesmo. O que você deve fazer? Você tem que priorizar a presença de Deus. Você tem que buscar a presença do Senhor. Você tem que querer estar na presença dele. Você tem que amá-lo, desenvolver em você o amor. O amor é uma decisão, gente. Eu decido amar o Senhor. Eu decido ter fé. Eu decido acreditar. Eu decido o que vai acontecer. Eu decido mudar. É uma decisão. Se você não decidir, você sempre vai ser a velha criatura. Você sempre vai estar no erro, você sempre vai estar no pecado. Porque você está alimentando a sua carne, porque é mais gostoso alimentar a carne do que ser exortado por Deus para alimentar o espírito. Entende? Para viver os planos do Senhor, não tem como você viver no pecado. Você precisa ser preparado, forjado por Ele, para ser purificado, para Ele entregar nas tuas mãos o que Ele tem para ti, que já está pronto. O que Deus tem para a sua vida está pronto te esperando. Por que você não está vivendo o que Deus tem para a sua vida? Porque você escolheu viver as suas vaidades. Você escolheu viver o que a sua carne quer. Do seu modo, da sua maneira, do seu jeito. Para vivermos os planos do Senhor, precisamos aprender a obedecer. Precisamos aprender a se submeter à autoridade dEle. Precisamos buscar a Deus em espírito e em verdade. Entende? Então é o teu espírito brigando com a tua carne dentro de você. Quem você está alimentando mais? Você está alimentando as suas vaidades, o seu querer, as suas vontades? Ou você está alimentando o teu espírito? Você está buscando a presença do Senhor? Você está tendo comunhão com Ele? Você está lendo a palavra e colocando a palavra em prática? Você está orando? Você está jejuando?
que você está fazendo? Entende? O que você precisa entender desse texto aqui, Samuel, ele representava o reino. Entende? Samuel era um representante, era um juiz. Ele era um intermediador entre Deus e o povo. Para Samuel ser um juiz, Samuel passou por um preparo de santidade, de obediência, de renúncia. Senão ele não conseguiria ser um juiz, senão ele não conseguiria escutar a voz do Senhor. Ele não conseguiria passar os ensinamentos do Senhor para frente. Assim é na sua vida. Entende? Você precisa procurar o Senhor. Por quê? Porque você representa o reino. Independente de cargo e de denominação. Você, a partir do momento que confessou Jesus como seu Salvador, que reconheceu Jesus como Filho de Deus, você é representante do reino de Deus. Entende? Sobre a sua vida existe uma responsabilidade. Então, o seu comportamento, o que sai da sua boca, precisa ser coerente com a palavra do Senhor. Existe uma responsabilidade sobre a sua vida. E é preciso que você ande conforme Deus quer que você ande. É preciso que você seja obediente e temeroso ao Senhor e o ame acima de todas as coisas. Porque senão, qual é a imagem que você acha que você está passando para as pessoas que estão de fora que não conhecem o Senhor ainda? Você está passando uma imagem que Deus aceita tudo. Gente, Deus é perdoador. É. Deus, mas Ele é perdoador, mas a gente não pode usar essa parte dos ensinamentos bíblicos para justificar os nossos erros. Entende? Deus não quer apenas andar do teu lado, Deus quer ter um relacionamento contigo. E a gente só consegue ter um relacionamento com Deus a partir do momento que a gente se permitir a querer estar na presença de Deus. Os prazeres da carne são bons? São. O pecado é bom, é maravilhoso. Mas o pecado te afasta. O pecado te detona. O pecado te dá morte espiritual. Física também, porque o espiritual reflete no físico. Entende? Deus tem uma vida de abundância, Deus tem uma vida de verdade, Deus tem uma vida de alegria, de felicidade, Deus tem uma vida de liberdade para ti. Justamente ao contrário do cativeiro que você se encontra, da prisão que você se encontra, achando que o que você está vivendo hoje é o que Deus tem para a tua vida. Deus tem muito mais além do que você está vivendo hoje para a tua vida. O que os olhos viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que isso quer dizer? Que você vai viver coisas que ninguém nunca viveu, que você vai olhar coisas que ninguém nunca olhou, a partir do momento que você procurar e se fidelizar ao Senhor. Entende? Mas para isso você precisa pagar um preço de obediência, de renúncia, de lapidação, de forjamento, para Deus preparar você para viver o que Ele tem para a tua vida. Então você precisa ser um filho que ande coerente à palavra do Senhor. Deus está te dizendo, é tempo de voltar para casa. É tempo de abandonar o pecado. É tempo de andar conforme a palavra nos ensina. Entende? A sua salvação depende da sua decisão hoje. A sua eternidade de viver com Deus depende de hoje, da sua decisão em querer mudar e permitir ser mudado. Entende? Através da sua vida, milhares de pessoas estão esperando para conhecê-lo, conforme você conheceu.
Então seja coerente com a palavra, seja temeroso ao Senhor, seja uma pessoa que ande na verdade, decida querer viver os planos deles para ti, porque Ele está te esperando. Deus está dizendo, filho, volta para casa, está na hora de voltar, tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada pela paciência que o Senhor tem com cada um de nós. Obrigada pelo amor que o Senhor coloca em nós todos os dias. Obrigada, Senhor, pela tua presença todos os dias do nosso lado, mesmo estamos no pecado, Pai. Pai, nos dê corações mais disciplinadas por querer buscar a Ti, aquele estar na tua presença. Nos dê corações, Senhor, temerosos ao Senhor, a qual a gente entenda que sem o Senhor a gente não consegue fazer nada. Que sem o Senhor a gente não vive, a gente vegeta. Pai, coloque em nós, Senhor, corações que amem a Ti, conforme o Senhor nos ensina através das Suas Escrituras. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, em espírito e em verdade, Pai, na sua individualidade, gerando contigo intimidade, Senhor, para um relacionamento. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.